Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vocês, alguns já foram meus alunos aí, aqui é o professor Fábio Damasio. Espero que todos estejam bem aí, tá? Gente, eu vou ministrar para vocês a matéria de administração de materiais. É um tema muito interessante, principalmente para quem gosta de atuar na área de logística, né? Então, a gente vai trabalhar aí durante esse módulo, né, essa matéria de administração de materiais. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação da matéria, tá? Compartilhar aqui a minha tela com vocês. Falar um pouquinho, fazer uma breve introdução para a gente continuar no nosso objetivo. Bom, gente, então assim, para quem quiser acompanhar na apostila, a administração de materiais é o primeiro assunto que tem aqui na apostila de vocês. Então aqui vocês vão ver que está a partir da página 4, tá? Então tem todo esse conteúdo aqui que está a partir da página 4. Então como vai funcionar aqui a dinâmica das nossas aulas? Tá? Só um instantinho. Como vai funcionar a dinâmica das nossas aulas? Nós teremos, se eu não me engano, são 6 encontros, 8 encontros, e nós temos 6 temas para trabalhar. Então, tema 1 a 6, né, tá aí. Então, a gente vai começar pelo tema 1, que é o conceito e função à administração de materiais, e a classificação de materiais também. Isso daí nós vamos falar hoje, tá? A próxima aula, nós falaremos sobre o tema 2, que é o planejamento de materiais, e a curva ABC, que é um assunto interessantíssimo, super importante, e eu vou pedir para vocês, por gentileza, não faltarem de jeito nenhum, não deixar de assistir essa aula, tá? Partindo daí, nós vamos para o tema 3, que é custos. Nós vamos trabalhar também aí a questão de custos na administração de materiais. O tema 4 fala sobre lote econômico de compras e estoque de segurança. E o tema 5 fala sobre controle de estoque, e aí vem MRP, Just in Time, Kanban, entre outros, tá? E o último tema, é o tema 6, vai falar um pouco sobre simbologias na administração de materiais. Qual é a minha intenção? A sétima aula, porque nós temos 8 encontros, nós temos duas opções, aí a gente discute aí no grupo de vocês. Geralmente os alunos preferem a opção que a gente faz uma revisão na sétima aula e a oitava aula eu aplico avaliação. Tem uma outra alternativa que até hoje nenhuma sala escolheu, que é de fazer a prova na sétima aula e o oitavo encontro a gente fazer apenas a correção daquilo que foi feito, tá? Então, fica a critério de vocês, a gente vai no WhatsApp e vê isso daí, tá? Pra gente discutir. Como vai ser feita a avaliação de vocês? Primeiro, que eu sempre avalio muito, gente, é a participação nas aulas. Não adianta o aluno não participar, porque a aula ela acaba se tornando maçante, né? Então, eu avalio muito a participação de vocês nas aulas. Eu sempre olho, passo o grupo de WhatsApp, eu sempre entro no grupo de novo, olho linha a linha para saber quem falou, quem está participando, o que está falando, né? Para ver, porque aí é uma contribuição. A gente está numa aula, né? Apesar de estar à distância, a gente também tem que participar como se estivesse na sala de aula, não é verdade? Outro método de avaliação é atividades em aula. Então, eu vou passar algumas atividades. Quem foi meu aluno sabe que geralmente eu passo alguns links no final da aula, né? Algumas atividades só para vocês responderem. E aí essas atividades, elas todas vão, eu sempre passo e isso daí vai compor a nota da AV1, tá? E aí, por fim, atividades para casa. Geralmente eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu passo uma atividade para vocês de pesquisa ou algum questionário para vocês fazerem em casa, tá? E aí eu dou um prazo para vocês me entregarem. E aí, somando esses 3 primeiros itens aqui, eles compõem a nota da AV1, tá? E teria a avaliação individual prevista para o dia 24/2. Lembrando que, se vocês preferirem a prova uma aula antes e depois a correção, essa data ela pode mudar. Por isso que eu coloquei prevista, tá? Se for da maneira que eu sugeri, uma revisão na aula anterior
e aí sim, uma avaliação no dia 24/2, aí vai ficar dessa maneira aí, pelo menos se não tiver nenhuma alteração no cronograma de vocês. Bom, então, sem mais delongas, sem enrolar, vamos começar aqui a nossa matéria, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre administração de materiais. O que é administração de materiais, né? Para que serve a administração de materiais? Será que é útil? Será que ajuda em alguma coisa as empresas? Então, hoje a gente vai falar e entender um pouquinho o que é esse cara, essa administração de materiais aí. Tá? Então, a administração de materiais, geralmente ela envolve a totalidade dos fluxos de materiais na empresa. Vocês vão entender, eu vou explicar um pouco melhor isso daí. Então, não é uma coisa que você vai trabalhar somente com material que está parado. É todo o fluxo de material, né? Então, olha aqui como vai funcionar. A administração trabalha com planejamento e controle de materiais, em todos os lugares da empresa, como você vai trabalhar, quanto você vai usar, tudo isso a administração de materiais dentro da empresa, ela trabalha. Compras, vocês já devem ter visto aí que tem o departamento de compras não trabalhou corretamente. Então, compras, licitações, por exemplo, né, tem relação com o departamento de administração de materiais. A recepção dos materiais, então você tem um setor que é responsável por receber os materiais, seja de matéria-prima, seja de manutenção, seja o que for, existe um setor responsável para receber esses materiais. O tráfego de entrada e controle de qualidade na recepção. Então não basta receber, né? Você tem que entender o tráfego, como vai ser, para programar. Às vezes é uma empresa muito grande, vamos pegar aí uma GM, por exemplo, né? Deve ter um fluxo muito grande de veículos lá dentro. Então, fazer um planejamento, fazer um agendamento, controle de qualidade também, né? Para saber se o produto que chegou realmente está dentro daqueles requisitos que foram planejados e comprados, né? Então você vê que tem uma ligação aqui com esse setor aqui de cima, e aí ele trabalha com tráfego de entrada e controle de qualidade aqui na recepção. Almoxarifado e armazéns. Então, uma vez que eu fiz o planejamento, controle de materiais, que eu comprei os materiais, que eu recebi, que eu fiz todo o controle de tráfego, vi que a qualidade está ok, eu preciso guardar em algum lugar. Então, eu tenho os almoxarifados e armazéns dentro da empresa também, né? Controle de inventário. O que é controle de inventário? Eu preciso saber o que tem lá dentro, né? Quanto tem de cada coisa. Então eu tenho que ter esse controle aqui. Nada mais é do que isso. O que eu tenho em estoque? Quanto eu tenho, né? É você fazer. Não sei se vocês já ouviram um termo chamado balanço, né? Algumas empresas, mais antigamente, hoje em dia é tudo sistematizado, mas ainda existe. Você via muitas empresas falavam que estavam fechadas para balanço. O que era o balanço? É fazer uma recontagem para saber se aquilo que está no sistema realmente é o que está lá fisicamente, né? Para saber se não teve nenhum desvio, para saber se não teve nenhuma perda, né? Então, isso daí, esse balanço nada mais é do que o controle aqui do inventário, tá? Movimentação de materiais. Então, quando o material ele sai da matéria-prima, vira, por exemplo, produto acabado, né? Como que é essa movimentação? Eu preciso dar baixa num setor, colocar no outro, entender onde esse produto está, por onde ele passou, por onde ele vai passar, né? Então seria basicamente isso, tá? Só um instantinho. Então, pessoal, como eu estava falando, a gravação aqui acabou pausando, tive um problema técnico, né? Então você vai trabalhar o controle de inventário, movimentação de materiais dentro da empresa e o transporte interno. A gente não está falando de transporte para fora da empresa, né? Aqui a gente está falando do transporte interno também, tá? Então eu vou transmitir de um setor para o outro. Isso daí a administração de materiais vai trabalhar aqui para mim, tá bom? Vamos lá então. Então, quando nós falamos da administração de materiais, né, ela acaba sendo estudada sobre 3 áreas muito importantes, tá? É claro que algumas empresas elas trabalham com outras áreas também.
Mas basicamente são essas três áreas aqui. Primeira área é a área de gestão de compras, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas áreas separadamente. Depois da gestão de compras, nós temos a área de gestão de estoques, né? Que também a gente vai dar uma destrinchada legal aqui. E por fim, a gestão do centro de distribuição, né? Então, basicamente, é isso, tá? Então, começando a falar aqui sobre. Um instantinho, porque não está avançando, o meu computador está travando. Gente, vocês não têm noção. Eu moro num condomínio e tem uma pessoa tocando o sítio do Pica-Pau Amarelo na minha portaria para vender churros, né? Então imagina a bagunça que não está aqui na frente. Não estou conseguindo me concentrar. Bom, vamos lá então, gente. Não sei se vocês estão ouvindo. Se vocês ouvirem por um acaso o sítio do Pica-Pau Amarelo, não é que este professor está ouvindo, significa que é a gente que está aqui na portaria. Bom, vamos lá, galera. Foco no objetivo, porque é isso que vai fazer a gente se tornar diferente. Primeiro lugar, gestão de compras, tá? Então, qual é o objetivo da gestão de compras, né? O objetivo é você assegurar, né, que não falte nada na empresa. Resumindo, é isso, tá, gente? Você aqui tem um texto que é de uma maneira mais, né, didática, digamos aqui, mas resumindo, a gestão de compras é encarregada por não deixar faltar nada na empresa. Vamos pensar como se o nosso país fosse uma empresa. A gente está vivendo um momento aí difícil, de pandemia, né? E aí, não sei se vocês ouviram, saiu essa semana na TV, que o Brasil tinha que importar insumos. O que são insumos? São matérias-primas, né, para a produção da vacina aqui no Brasil, né? E que estava esperando isso. Em algum momento houve alguma falha, eu não sei se houve, para que esse insumo não chegasse aqui no Brasil dentro do prazo que estava estipulado, né? Então, acabou faltando, né? A gente tem a mão de obra, tem a tecnologia, tem a estrutura, mas estava faltando um insumo que agora, pelo que eu vi, estava chegando, deve chegar ainda essa semana aí, tá? Estou gravando isso na segunda-feira. Se eu chegar na aula e já tiver chegado, significa isso, tá bom? Então, é fazer com que não falte. Então, por exemplo, eu tenho lá uma empresa que ela monta celulares e está faltando o plasma para fazer a tela do celular. Tá aqui o celular, tá faltando plasma para fazer essa tela aqui. Se faltar, compromete a minha produção todinha, porque eu não tenho como finalizar o celular se eu não comprar esse plasma aqui a tempo. Então a gestão de compras, ela trabalha justamente isso. Agora vou pegar o conceito aqui, é assegurar o suprimento dos bens e serviços necessários, tanto para a produção quanto para as demais atividades da empresa. Então começa, primeiro, buscando fornecedores que tenham condições de oferecer bens e serviços de boa qualidade dentro dos requisitos estabelecidos, atendendo aos prazos fixados e tudo mais. Então, primeira coisa que a gestão de compras vai fazer é buscar fornecedores. Então, peraí, eu preciso montar, eu tenho uma montadora, eu sou dono, o diretor da General Motors, e eu preciso de comprar pneus para o meu carro, porque o meu carro precisa de pneu. Então, eu vou chegar lá na minha área de gestão de compras, vou falar, então, gestão de compras, seguinte, carro não anda sem pneu, meu amigo. Então, vocês precisam comprar. Modelo, tá vendo que aqui a gente fala dentro dos requisitos estabelecidos? Então, eu preciso de um pneu, um 6550, aro 14, né, que tenha perspectiva de rodar, sei lá, quantos mil quilômetros, né, que seja compatível com esse veículo aqui, e aí eles vão sair atrás da Pirelli, da vida, Goodyear, enfim, Michelin, para ver qual é o pneu que vai atender o requisito da empresa, né, para a produção daquele determinado produto. Lembrando que alguns produtos acabam sendo incompatíveis, né? Então, eu não vou falar, por exemplo, para eu produzir um carro popular, não sei para quem conhece bem de carro, a gente sabe que o Michelin é um pneu que é o mais caro que existe, né? Pelo menos um dos mais caros, eu não sei se ainda é, mas é um pneu muito mais caro. Eu não vou produzir um carro popular e colocar um pneu Michelin, porque até isso o departamento de compras tem que pensar, né? Eu não vou pegar um pneu
que é mais caro e colocar no carro popular, porque isso vai acabar fazendo com que o carro saia mais caro. Então eu vou procurar peças mais baratas para que o preço do carro não suba, porque o público-alvo das pessoas que compram carros populares é justamente aquele público de pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa, né? Então não adianta eu colocar produtos mais caros, porque não vai vender, né? Então a gestão de compras trabalha com tudo isso, gente. Não é só o fato de, vou lá e compro qualquer coisa. Não, né? Ele tem que buscar dentro daquilo que ele quer. Para vocês verem uma noção como a gestão de compras é importante, a gente deu exemplo agora de uma empresa de automobilismo, de um carro, né? Mas você já parou para pensar que até aquele senhorzinho que vende coxinha, salgado lá no seu bairro, ele também tem que fazer a gestão de compras? Ele tem que comprar o produto dentro daquilo que ele quer fazer, né? Eu lembro de uma pessoa que vendia churros, e aí a própria pessoa gostava de fazer o doce de leite. E ele só comprava o leite condensado de uma determinada marca, porque se fosse de uma outra marca, comprometia no doce de leite dos churros dele, e automaticamente os clientes sentiam, e aí poderia gerar algum tipo de problema. Então, espero que vocês tenham entendido. A parte da área de gestão de compras seria basicamente isso, tá? Partindo de lá, nós vamos trabalhar a área de gestão dos estoques. O que seria isso, né? É onde você pega aquilo que você comprou e você vai guardar. Você tem que fazer a gestão disso daí tudo, né? Então, você tem a guarda da matéria-prima, do produto intermediário, né? Às vezes ele vai fica armazenado para depois passar para a próxima fase de produção, até a hora que ele se tornar o produto acabado. Então, ele não pode faltar em momento nenhum. Eu dei o exemplo agora da tela de plasma do celular. Se faltar isso daí lá no início, né, no estoque, eu tenho que parar uma produção inteira. Se faltar pneu na fábrica de carro, eu vou ter que parar uma produção inteira. Não tem como eu entregar o produto acabado, né? Então eu tenho que fazer a gestão de tudo que tem em estoque, tudo que eu tenho guardado, né? Seja de matéria-prima para poder produzir o produto, seja também do produto acabado para poder atender o cliente. Se o cliente chegar lá e falar, olha, eu quero comprar de vocês aí um cento de salgado e eu não tiver, e aí? Eu vou perder a venda, né? Então eu tenho que saber tudo isso daí, gente, tá? Eu tenho que fazer esse controle do meu estoque, daquilo que eu tenho, daquilo que eu se já estiver acabando, ligar um alerta, né? Existem hoje sistemas que são específicos disso, então, como vocês sabem, não sei se eu já falei também, se não souber eu falo agora, eu trabalho na área hospitalar, então já pensou, eu estou lá na UTI e está me faltando uma agulha para poder aplicar uma injeção que é fundamental para um paciente. Eu não posso deixar acabar, né? Então, quando eu vejo que já chegou próximo do final, que já está acabando, a gente já liga um alerta e fala, opa, tem que comprar, né? Porque nem sempre eu vou comprar e o fornecedor vai me entregar no mesmo dia. Às vezes ele vai levar um tempo, né? Vocês estão vendo aí a situação, voltando ao caso da pandemia, e, gente, eu não estou falando de política, não quero nem me posicionar em relação a isso, mas a gente viu essa crise, por exemplo, no Amazonas. Faltou estoque de oxigênio, né? Então, em algum momento, alguma coisa falhou, né? Então, basicamente, seria isso daí, tá? E aí, por fim, a gestão do centro de distribuição, que é quando você já tem o produto ali, você acaba recebendo os materiais que foram adquiridos pela área de gestão de compras, né, pela área de estoque, e aí você acaba tendo que guardar para atender a solicitação do usuário de todos os setores da empresa. Então, às vezes você tem uma empresa que trabalha, por exemplo, em bairros diferentes, ou até cidades diferentes, ou até estados diferentes, né? Você tem que ter a gestão não só daquilo que está guardado, mas como que eu vou distribuir isso daí, né? Eu lembro que a Ambev, por exemplo, um tempo atrás, ela trabalhava com... Eles começaram a perceber que a água, se eu não me engano, acho que era de Jacareí, aqui no Vale do Paraíba, era diferente da água lá do sul, quando eles produziam. E eles acabaram tendo que, para tentar padronizar o gosto da cerveja que eles vendiam, eles acabaram tentando trazer a água de um lugar para o outro para poder, né? Então, a fábrica era num lugar, mas a água saía do outro. Então, olha que coisa louca, e você tinha que distribuir o insumo para poder continuar a produção. Então, basicamente seria isso daí,
tá? Aqui, gente, a gente fala também os setores que estão relacionados à administração dos materiais. Quais são? Gente, óbvio, área financeira, a gente falou de compras, né? Você não compra sem dinheiro, então você tem que ter uma ligação muito grande com o setor da área financeira, porque senão a coisa não funciona. Do que adianta eu chegar lá e fazer, por exemplo, voltando ao exemplo dos pneus do carro, eu vou fazer uma compra de 500, 250 mil unidades de pneus, por exemplo. E eu não tenho dinheiro para isso, eu tenho dinheiro para comprar 100 mil somente. Como que vai ser? Então, antes de comprar, eu tenho que saber qual é o orçamento, quais são as condições de pagamento que eu posso pedir, né? Porque senão o financeiro não consegue pagar aquilo que eu comprei. Então, a administração de materiais está diretamente ligada com a área financeira. Além da área financeira, óbvio, a área de produção. Nós falamos de estoque, nós falamos de compras, nós falamos de centro de distribuição, né? Então, quando você tem uma compra, né, ou uma distribuição ou estoque, seja o que for, você está falando tudo isso voltado para a produção do seu produto. Então você tem um determinado produto que está sendo produzido, você tem que fazer o estoque dos insumos para a compra dos insumos, você tem que estocar, você tem que, né, distribuir. Então tudo isso você tem que estar diretamente ligado também à área de vendas. Um setor que é muito interessante, algumas pessoas até discordam, é a área de vendas, né? Por que a área de vendas? Porque você tem que definir é, qual é a sua produção. Do que adianta eu produzir 100 mil unidades se eu só vou vender 20 mil unidades? Não dá. Então eu tenho que ter uma comunicação para saber qual é, e aí a gente vai ver que existe até um cálculo de projeção de vendas para a gente saber quanto que eu tenho que produzir, né? E aí, uma vez que eu sei quanto eu tenho que produzir, e aí a gente está falando aqui ó, da área de produção, eu também tenho que saber quanto eu tenho que comprar de insumos, né? Não adianta eu gerar um gargalo, e vocês verão isso em administração da produção, que é ficar armazenando o produto e só vai gastar com estoque, né? Então, basicamente seria isso, gente. Área de vendas, área de produção, área financeira. Além desses três, você tem também a área de logística e distribuição, porque tudo que você vai fazer tem que ser distribuído de alguma forma, né? Você tem que trabalhar com uma maneira que o produto ele acabou, ele precisa ir para algum lugar, então você precisa ter o controle disso, administrar isso, e a área de informática, né? Porque hoje em dia tudo é informatizado, né? Não tem nada que é solto assim. Então, faz as coisas que são informatizadas, né? E aí a área de informática precisa estar ligada porque você vai trabalhar provavelmente com sistema operacional, com sistema de gestão, né? E isso vai acabar contribuindo de alguma maneira também, tá bom? Aqui nós também estamos falando na administração de materiais, ela quando bem estruturada, ela acaba permitindo algumas vantagens aqui. Quais são? Primeiro, vantagem competitiva por meio de redução de custos. Por que redução de custos, gente? Quando nós falamos de administração de materiais, eu estou reduzindo custos se eu fizer ela corretamente. Se eu comprar corretamente, se eu fizer a gestão do meu estoque corretamente. Gente, lembrando que estoque ele gera custo. Eu preciso ter funcionário, eu preciso ter o espaço, eu preciso ter manutenção do espaço, eu preciso ter uma estrutura que requer um investimento, né? Então tudo isso acaba incorporando valor ao produto final, né? Então, por exemplo, você tem uma vantagem competitiva se eu fizer a gestão corretamente, né? Por exemplo, um produto perecível, empresa que de laticínio, por exemplo, vai fazer lá qualquer coisa que vá leite, por exemplo, se eu comprar errado, o leite vai estragar e eu vou perder, né? Então eu vou ter que repassar isso daí para o produto, o produto vai se tornar mais caro. Se tornando mais caro, provavelmente o concorrente que fez uma boa administração, ele não vai poder, ele vai cobrar mais barato e eu perco o mercado, né? Redução dos investimentos em estoques. Olha aí o que eu falei. Lembra que lá atrás eu falei que estoque gera custo? Olha aqui, ó, tem uma foto de um estoque aqui, gente. Tá vendo que aqui eu preciso ter uma empilhadeira, eu preciso ter esse rapazinho que está trabalhando aqui, eu preciso ter esses pallets, né? Que vocês também verão, vocês estão no módulo aí que vai ter essa matéria. Vocês vão ter embalagem, provavelmente, iluminação, isso daqui gera custo, né? Porque você tem uma conta de luz. Provavelmente você vai ter que ter um sistema de estoque. Então, tudo isso, se você economizar e estocar o mínimo possível,
automaticamente você vai ter uma vantagem também e o seu produto vai acabar saindo mais barato, tá? Melhorias nas condições de compra mediante negociações com fornecedores. Claro, gente, se você tiver uma gestão correta disso daqui, as condições de compras elas serão muito diferenciadas, né? Se você tiver uma boa gestão, você conhecer o seu fornecedor, já saber as especificações, quem é o melhor fornecedor, quais são as melhores condições de pagamento, tudo isso trabalhado, gente, você vai conseguir fazer tudo corretamente, tá? E aí, gente, o principal, né? Uma vez um professor, eu não sei se eu já falei isso na turma de vocês, me perguntou, gente, qual a razão de existir da empresa? Aí um monte de gente falou, prestar serviço de qualidade, fazer não sei o quê, fazer o bem. Gente, é ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, você tem que satisfazer o seu cliente, né? Em relação ao produto que você oferece. Se você não oferecer um produto bom, você não vai conseguir, gente. Não tem como, não é verdade? Então, aqui, esse quadro, ele mostra mais ou menos, né, como a gestão ela pode agregando valor. Então você tem a entrada de fornecedores, o almoxarifado de materiais, produção, depósito do produto depois que ele já foi acabado e a saída para os clientes. Aqui, gente, ó, você vai percebendo que quando vende um quadrinho desse para o outro, ele vai agregando valor. Então entrou aqui nos fornecedores, tem um valor, né? Só é a matéria-prima. Quando ele vai para o almoxarifado, ele já é um bem da empresa, então ele já tem um outro valor. A partir do momento que ele já foi produzido, já tem força de trabalho aqui, né? E quando ele acaba, ele já é um outro valor, não é o mesmo valor de quando ele estava aqui. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando nós falamos em estoque, né? E aí a gente está voltando a essa questão aqui, porque o estoque, ele vai, quando eu falei aqui que vai agregando valor, significa em relação ao que está estocado, né? Então, a gente acaba identificando uma série de funções para quais esses estoques que nós falamos aqui atrás possam ser são criados, né? Então, primeiro, garantir a independência entre as etapas produtivas. Quando a gente fala de garantir a independência, gente, isso é importantíssimo, né? Você tem que ter cada etapa produtiva tem que ser o mais independente possível, porque se ficar muito dependente do outro setor, não vai conseguir evoluir. Se o setor anterior parar, provavelmente você também vai ter que parar. Permitir uma produção constante, isso também é muito importante, gente. Permitir uma produção constante, fazer com que a coisa funcione, né, sem parar, um mínimo de parada possível. Possibilitar o uso de lotes econômicos, então procurar sempre economizar e trabalhar de uma maneira mais econômica possível também. Reduzir os lead times produtivos, então quando você tem aqueles gaps, né, aquelas falhas também, isso daí você acaba perdendo muito também. Fator de segurança, você também tem que ter mais segurança naquilo que você está fazendo, evitar, né, problemas em relação a isso. E por fim, gente, sempre obter vantagem de preço, porque senão o cliente não vai querer comprar seu produto de jeito nenhum, tá? Então, gente, nós já falamos então sobre o papel da administração de materiais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos materiais. Quais são, né? Como eu falei, gente, a administração de materiais não é uma ciência exata. Então, pode ser que vocês pesquisem em algum lugar e encontrem algum outro tipo que eu não tenha falado. Talvez, aqui eu vou falar de 5 tipos. Pode ser que você encontre lugar que fale que trabalhe com 6 tipos, 7 tipos, ou 4 tipos, 3 tipos. Isso varia muito do tipo de doutrina que a gente acaba seguindo, né? Quem é o autor que está falando, qual o entendimento. Mas, de uma maneira geral, a grande maioria entende que são esses 5 tipos aqui. Primeiro deles, matérias-primas. Segundo, matéria em processamento. Semi-acabados, acabados ou componentes e os produtos acabados, tá? Então, primeiro material acabado, depois produto acabado. Então, falando de um por um, nós vamos falar aqui individualmente. Primeiro, matéria-prima. Gente, não tem nem muito o que falar, né? São recursos iniciais, é um insumo, né? Aqui tenho esses fios de cobre que acabam servindo de matéria-prima para a produção de um fio, por exemplo, né? Fio para a gente ligar a energia elétrica. Também tem várias outras, você vai trabalhar com laticínio, como eu dei o exemplo, o leite pode ser uma matéria-prima, entre outros também, tá? Geralmente a matéria-prima vem de fornecedor externo, né?
A não ser que o cara seja sei lá, ele domine totalmente o mercado e acabe sendo o próprio produtor. Mas geralmente você tem que ter um produtor externo, né? Você tem um cliente externo, um cliente não, um fornecedor externo que acaba fornecendo a matéria-prima para você começar a produzir, tá? Não é regra, lógico, mas geralmente a matéria-prima vem de outro fornecedor. Aí uma vez um aluno falou assim, professor, mas e aquele rapaz que vende hot dog no carrinho? Ele não, a matéria-prima vem dele mesmo, que ele já comprou tudo. Eu falei, sim, mas ele comprou de alguém, né? Então a matéria-prima não vem dele, o fornecedor dele é o mercado que ele vai lá e faz a compra. De todo jeito é a matéria-prima, né? Passando da matéria-prima, as matérias em processamento, né? Então, você aqui nessa fase, a matéria ela já passou de matéria-prima, né? E está nesse momento passando pelo fluxo, está sendo processado, né? Está começando a criar corpo para se tornar um produto acabado. Materiais semi-acabados. Então, eles estão assim no meio do caminho, digamos assim, né? Você tem ali uma montadora de carro, o cara já montou ali o motor, já colocou a carroceria, já colocou o chassi, já colocou os pneus, mas o carro ainda está sem banco, está sem acabamento, talvez não tenha feito a ligação ainda de ar-condicionado, talvez não tenha vindo a pintura, então é um material semi-acabado. Lembra do exemplo do carro ainda só no esqueleto, tá? Materiais acabados, né, que também são conhecidos como componentes, né? Então, são produtos porque são peças isoladas, já acabadas e pronta para ser anexado ao produto. Aqui tem um exemplo da telha, por exemplo, né? Tem empresa que aqui, por exemplo, são partes prontas, né? Mas se a gente pensar numa construtora, por exemplo, né? E aí você pensar na construção de uma casa, de um prédio, seja lá o que for, a telha ainda não é o produto acabado, né? A telha é apenas uma matéria acabada para poder fazer a composição daquele produto acabado, né? Então, eu já tenho isso daqui, mas ainda me falta terminar porque ele não é o produto final ainda, tá? Então, a diferença da matéria para o produto é isso, porque aqui ainda não é o produto final. Se você pegar a grosso modo, pode até ser considerado produto final. Pode, se o cliente for a construtora. Mas pensando que a construtora ainda vai vender para um outro cliente, aí não é o produto acabado, tá? E aí, por fim, gente, produto acabado é quando ele já passou lá da fase da matéria-prima aqui, veio para a fase de processamento, se tornou semi-acabado, passou pela matéria acabada, em alguns casos não passa, e aí o produto já está feito, pronto para ser utilizado, tá? Aqui tem esse quadrinho que eu achei bem interessante, tá até na apostila de vocês. Focalizar materiais em processamento e minimizar ou eliminar os demais tipos de material. O ideal é ter apenas materiais em vias, programando adequadamente os materiais necessários no volume necessário e no tempo adequando, né? O que acontece? Você comprar só aquilo que você vai precisar, né? Tem produtos que acabam se estragando com o tempo, acabam se perdendo, né? Então, se você tem aí um produto que acaba dessa forma, você pode acabar tendo algum tipo de prejuízo, tá? Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Agora vai ficar grandão de novo, professor. Gente, por hoje, por enquanto de material é isso. Eu vou agora para o grupo de WhatsApp com vocês, a gente vai fazer uma pequena discussão e aí eu vou fazer algumas perguntas pelo link e eu espero que todos respondam, esclareçam as dúvidas. Eu estou aqui totalmente à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou por aqui. Até mais.